Olá, boa noite. Eu sou William Galvão e começa agora o Jornal da Justiça desta quarta-feira, 19 de julho. Presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministra Rosa Weber, lança a primeira tradução oficial da Constituição Federal em língua indígena e destaca o momento histórico para o Brasil. E você acompanha também nesta edição. Em Minas Gerais, Justiça autoriza uma menina a jogar futebol em campeonato de colégio. Justiça Federal decide que servidor público deve receber adicional de incentivo à qualificação de maneira retroativa. E ainda, falência da Itapemirim. Credores têm até o dia 1º de agosto para apresentar reivindicações à Justiça. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, um caso chamou atenção. Uma menina de 11 anos foi impedida de participar do campeonato de futsal da escola e garantiu na justiça o direito de jogar. A instituição de ensino ainda terá que indenizar a estudante em R$10 mil por danos morais. Daniela Ramalho. Futebol, uma paixão nacional. E sim, elas também têm direito. Tem dribles e bola no pé. Você sabe quem é um dos maiores destaques em toda a história do futebol? Marta, camisa 10, escolhida 6 vezes como a melhor jogadora do mundo. E faltando alguns dias para a Copa do Mundo Feminina, elas, as meninas sonhadoras, ainda encontram os portões fechados para as 4 linhas. Decisões, argumentos, precedentes. A justiça está abrindo os caminhos para a igualdade de gênero também no futebol. Em Belo Horizonte, uma garota de 11 anos será indenizada. Vai receber R$10 mil por ter sido impedida pela escola de participar de um campeonato de futsal. A desculpa foi de que o torneio não permitia a participação de meninas. A Constituição Federal, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, dispõe que é dever de toda a sociedade assegurar que a criança não sofra nenhum tipo de discriminação, de opressão ou de preconceito. A decisão é da primeira vara regional do Barreiro da Comarca de Belo Horizonte e diz que as mulheres devem ter plena liberdade de optar pela prática ou não de qualquer atividade desportiva praticada por homens. E mais, vivemos em uma sociedade que ainda conserva o modelo patriarcal e acredita que determinadas atividades devem ser atribuídas apenas a homens, enquanto outras devem ser atribuídas apenas a mulheres. A personagem em questão é Emanuele. O caso aconteceu em julho do ano passado. Na época, o resultado veio no grito. Mães, alunas e familiares se uniram em uma manifestação. Isso porque o que foi problema na escola nunca foi para a família. A gente precisa quebrar vários paradigmas, né? Esse é um deles, a questão de que menina tem que vestir rosa, de que menino tem que usar azul. A gente precisa repensar, nós como sociedade, a gente precisa repensar. E isso vir de uma escola, de uma direção que é composta por mulheres, é muito revoltante. No interior alagoano, um caso de adoção iniciado há 22 anos teve o devido reconhecimento legal. Quem conta essa história para a gente é o repórter André Risco. A espera acabou. Após 22 anos de convivência, a família do interior alagoano finalmente obteve o reconhecimento legal da adoção de seu filho, após ação ingressada pela Defensoria Pública do Estado. Nós fomos até a cidade de Maribondo, onde conhecemos a Dona Madalena e também o Fagner. Dona Madalena lembrou como foi cuidar do filho durante todos esses anos, contando apenas com um cartão do SUS e uma certidão provisória. Com o meu documento e a minha inteligência que Deus me deu, para onde eu ia, eu consultava, vacinava e fazia. Depois consegui o cartão do SUS dele, ele tem um cartão do SUS, e com esse documento é que eu estava, sim, cuidando dele. Dona Maria Madalena nos contou que no ano passado decidiram buscar a Defensoria Pública a fim de conseguir regularizar a adoção, pois o documento incompleto dificultava o acesso do Fagner aos seus direitos, como saúde e educação.
O caso foi acompanhado pela defensora pública Nicole Januzzi. Ele conta agora com sobrenome, nome e sobrenome dos pais, né, que criaram ele a vida toda desde recém-nascido. A partir daí, ele está identificado civilmente, né, como todo cidadão brasileiro, como deve ser. E aí ele vai poder e deve retirar seus documentos pessoais, CPF, registro de nascimento, né, o RG, título de eleitor, carteira de trabalho, né, e aí uma gama de direitos passa a ser reconhecido para ele, né? E foi um processo que, com o apoio do Ministério Público, que deu parecer de forma oral na audiência da Defensoria Pública e do Judiciário, os três atuando de forma conjunta, o processo, ainda bem, ocorreu de forma rápida. Para Fagner, o tão aguardado documento é um passaporte para uma vida mais segura. Vai ser uma alegria, né, para mim, né? Vou ter esse documento e procurar um servicinho para me se fichar, trabalhar e botar as coisas para frente. E agradecer a todos, né, que ajudou, porque sem documento nenhum não é nada, né? A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a declaração de indignidade por ofensa à honra do autor da herança depende de prévia condenação criminal. Rafael Porfírio tem as informações. Uma viúva moveu uma ação declaratória de reconhecimento de indignidade contra os 2 filhos do marido, sob o argumento de que eles praticaram denúncia caluniosa e crime contra a honra do genitor. O juiz de primeiro grau negou o pedido, pois as mensagens que supostamente causaram a ofensa não seriam suficientes para configurar crime e nem sequer foram objeto de ação penal. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios também julgou o pedido improcedente, por entender que a condenação criminal é imprescindível para a declaração de indignidade. A viúva, então, interpôs recurso especial ao STJ e a terceira turma negou provimento. A relatora, ministra Nancy Andrighi, ressaltou que o Código Civil é expresso ao dizer que a declaração de indignidade depende da existência de crime contra a honra do autor da herança, do companheiro ou cônjuge, o que pressupõe a existência de sentença penal nesse sentido. De acordo com a ministra, essa interpretação restritiva se explica porque é comum, no contexto familiar, a existência de desentendimentos que, por vezes, resultam em ofensas verbais. A seguir, você acompanha mais informações do Judiciário Brasileiro aqui na TV Justiça. Voltamos já. Um momento histórico para o país. A presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministra Rosa Weber, lançou a primeira Constituição em língua indígena. E o lugar foi inusitado, uma maloca em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. Repórter Viviane Novaes mostra como foi esse momento na história constitucional do país. Dança e canto para marcar um momento histórico. Em São Gabriel da Cachoeira, numa maloca, indígenas, professores, autoridades como a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara. A ministra Carmen Lúcia também veio. A presidente do STF do Conselho Nacional de Justiça, ministra Rosa Weber, lançou a primeira Constituição Federal em língua indígena, o Nhengatu. O Nhengatu também é chamado de língua geral amazônica. É a única língua descendente do tupi antigo viva ainda hoje. É um tronco do tupi-guarani e que levou para a língua brasileira milhares de vocábulos. A Constituição na língua Nhengatu foi feita por um grupo de 15 indígenas bilíngues da região do Alto Rio Negro e Médio Tapajós para promover a Década Internacional das Línguas Indígenas das Nações Unidas, que vai até 2032. O texto também é um marco constitucional na história do país. A ministra Rosa Weber lembrou que a Constituição de 1988, agora traduzida para a língua indígena, representa uma ruptura.
Os indígenas passaram a ser reconhecidos como sujeitos de direito e não meros indivíduos tutelados. A presidente do Supremo também disse que a Carta Magna marca a superação do passado violador da ditadura militar e que busca restabelecer os valores democráticos, a justiça, a pluralidade, a solidariedade e o pleno respeito aos direitos humanos de todos os grupos sociais e étnicos. Rosa Weber lembrou das próprias origens e da relação com o idioma indígena. Eu venho do extremo sul do Brasil, mais precisamente do Rio Grande do Sul, onde o Tupi-Guarani nos legou as palavras guri e guria, como carinhosamente chamamos nossos meninos e meninas, e que aprendi que vem da palavra indígena guiriri, que significa terno, brando. Aqui estamos hoje numa maloca, que aprendi que significa casa de gente. Coisa linda, casa de gente. Segundo o último censo do IBGE, 305 povos indígenas brasileiros são responsáveis pela preservação de nada menos do que 274 línguas. A ministra disse que é preciso investir na revitalização e promoção delas e destacou a importância de um país inclusivo. Certa de que o dia de hoje é um marco na história constitucional do nosso país, o meu desejo é de que sigamos avançando para juntos concretizarmos o que a nossa Constituição almeja, ou seja, que possamos construir juntos um Brasil verdadeiramente inclusivo, onde todas as vozes e línguas sejam ouvidas, onde todas as culturas sejam valorizadas e respeitadas, onde todos reconheçam o indispensável papel dos povos indígenas para a preservação do equilíbrio ambiental do planeta e, assim, da vida e do futuro de todos nós. Muito obrigada. E nessa interação entre línguas do Brasil, a indígena Deise Rodrigues, da etnia Baré, cantou o hino nacional em Nhangatu. O Ministério Público Federal visitou 7 comunidades indígenas da região de Chapecó, em Santa Catarina, para conhecer as demandas dos povos. Pedro Canguçu tem as informações. Para o Ministério Público Federal, é importante que os povos indígenas reconheçam a importância da atuação ministerial em favor dos povos originários do Oeste catarinense. Uma das aldeias visitadas pelo MPF foi palco de conflito entre grupos rivais no último domingo. A confusão começou depois que o MPF recebeu representações de indígenas contestando as lideranças da aldeia Condá. O órgão determinou a realização, no máximo até 20 de agosto, de consulta prévia, livre e informada, na forma da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, para a escolha das lideranças na comunidade, com apoio da Fundação Nacional dos Povos Indígenas. O Ministério Público Federal deu o prazo de 48 horas para que o secretário de Segurança Pública do Estado comunique se vai acatar a recomendação do órgão de solicitar o uso da Força Nacional para conter a violência na aldeia Condá até que tudo se normalize. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o IBAMA pode multar a obra em falésia na Praia da Pipa, no Rio Grande do Norte, mesmo que o município tenha dado autorização. As informações com a repórter Marina Campos. A degradação na falésia da Praia da Pipa, no município de Tibaú do Sul, no Rio Grande do Norte, ocorreu em razão da construção de uma casa de luxo no local. De acordo com os autos, o IBAMA embargou a obra na borda da falésia e aplicou multa de R$500 mil. Em segunda instância, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região considerou nula a penalidade, uma vez que o município permitiu a edificação e o IBAMA não teria competência para aplicar a multa.
Segundo o TRF5, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Tibaú do Sul teria dispensado corretamente a construtora de apresentar licença ambiental, pois o terreno estaria localizado em área urbana consolidada e, por isso, não estaria inserido em área de preservação permanente. Mas no STJ, o relator do recurso, o ministro Herman Benjamin, reforçou que as falésias marinhas são consideradas áreas de preservação permanente e, por isso, não podem ser edificadas. No voto, o ministro destacou ainda que, para a jurisprudência da Corte, o IBAMA tem o dever de fiscalizar e exercer o seu poder de polícia diante de qualquer atividade que possa colocar em risco o meio ambiente. Com isso, por maioria de votos, o colegiado reconheceu a competência do IBAMA para aplicar multa, especialmente porque as falésias são consideradas, por lei, APPs, sujeitas à fiscalização contínua do órgão ambiental. Com a falência da Itapemirim Transportes Aéreos decretada, os credores têm até o dia 1º de agosto para apresentar as reivindicações à Justiça. Reportagem de Carolina Chaves. A decisão da Justiça atendeu o pedido de uma das credoras da Itapemirim. A empresa aérea da companhia já teve a falência decretada no ano passado por descumprir o plano de recuperação judicial. Os relatórios mensais do administrador judicial apontaram que há desorganização da gestão e os recursos não eram usados no plano de recuperação. Por não conseguir honrar o compromisso, a Justiça entendeu que é caso de decretação de falência. A dívida em tributos da empresa aérea já ultrapassa os 2 bilhões de reais. Uma empresa de consultoria e de reestruturação especializada em administração judicial foi nomeada pela Justiça. Essa empresa vai ter que vender os bens da massa falida e informar em 60 dias um plano para cumprir os compromissos da Itapemirim. Além disso, os credores têm até o dia 1º de agosto para apresentar alguma reivindicação à Justiça. A dificuldade do consumidor nesse momento é saber se vale a pena, né? Vamos entrar na Justiça para buscar isso? Eu vou gastar mais dinheiro? É uma estratégia a ser definida junto com o advogado da causa, porque, assim, se a gente for pensar puramente no crédito da empresa para ressarcir todos os prejudicados, é provável que os consumidores não recebam. Mas se tem a possibilidade de uma responsabilização pessoal, quem sabe, né? Eu acho que aí é o caso de discutir o caso a caso com o advogado. O dono do grupo, Sidney Piva, é investigado pelo Ministério Público por suspeita de desvio de recursos e é monitorado pela Justiça por tornozeleira eletrônica. A seguir, mandado de segurança é o tema da série produzida pelo Superior Tribunal de Justiça sobre classes processuais. Os detalhes em instantes. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região decidiu que servidor público deve receber adicional de incentivo à qualificação de maneira retroativa. Os detalhes na reportagem de Lincoln Freitas. Um servidor público concluiu o mestrado em Direito e, por isso, vai receber o adicional de incentivo à qualificação de maneira retroativa, mesmo sem ter o diploma. No recurso, o autor sustentou ter concluído o mestrado e, por isso, pediu a condenação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia ao pagamento da parcela do adicional de incentivo à qualificação desde a data de conclusão do curso e do requerimento administrativo, além da correção monetária e do pagamento de indenização por danos morais. A decisão da primeira turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região atendeu parcialmente o pedido do servidor. Para o relator desembargador federal Moraes da Rocha, o Ministério da Educação reconhece como comprovação dos graus de mestre e de doutor a ata conclusiva da defesa de dissertação ou tese com a aprovação do aluno sem ressalvas. Assim, a burocracia para receber o diploma não pode impedir o exercício do direito de quem detém o título exigido para a concessão de incentivo à qualificação. O pedido de indenização por danos morais foi negado porque, segundo o relator, os meros dissabores decorrentes do atraso no pagamento do adicional de qualificação não justificam os danos alegados, especialmente quando não se consegue comprovar atentado contra a dignidade humana. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul realizou a cerimônia de entrega de mais de 5.000 computadores para uso nos trabalhos da Corte. Jennifer Valenzuelo tem mais informações.
A presidente Iris, acompanhada de vices e do Corregedor-Geral da Justiça, deu início à entrega de 5.400 notebooks destinados a servidores do Poder Judiciário. Com o plenário, o ministro Pedro Soares Munhoz lotado, foi realizada a entrega simbólica de 386 equipamentos para gestores de Porto Alegre e região metropolitana no dia 3 de julho. Na oportunidade, os magistrados esclareceram algumas questões importantes aos presentes. A desembargadora Iris ainda anunciou que o projeto de realinhamento da matriz salarial dos servidores foi protocolado de forma eletrônica junto à Assembleia Legislativa. Ela enfatizou que a entrega dos notebooks é mais um exemplo de que o foco da gestão é dar melhorias de condições de trabalho e valorizar as pessoas que integram o Judiciário Gaúcho. Sabemos que cada vez mais os nossos jurisdicionados, a população, bate às portas do judiciário, todo o desassossego vem à nossa apreciação, razão pela qual, enquanto administradores, temos a certeza que temos por dever, por obrigação, darmos as melhores condições de trabalho a todos, magistrados, servidores, estagiários, aos demais colaboradores. A nossa preocupação, nós sempre dizemos que buscamos uma administração de pessoas para pessoas, qualificando o que representa o nosso maior patrimônio. O maior patrimônio do Poder Judiciário são as pessoas que o integram. No final da cerimônia, cada integrante da administração que participou do evento fez uma entrega simbólica de um notebook. A chegada dos novos equipamentos, junto com os 3.500 já distribuídos, vai atender quase 100% dos servidores. Lidiane Taube, que atua na área fazendária do Judiciário, recebeu o seu das mãos do Corregedor-Geral da Justiça, desembargador Giovanni Conte. Em nome dos demais, ela falou sobre a importância da iniciativa. A iniciativa da administração foi excelente, porque vai facilitar o dia a dia do trabalho. Como é um notebook, ele tem fácil, pode levar para casa, pode fazer trabalhos remotos, né, de casa, então vai nos ajudar bastante. Na série produzida pelo Superior Tribunal de Justiça sobre classes processuais, o tema de hoje é mandado de segurança. Reportagem de Rafael Porfírio. Um instrumento processual destinado a combater um ato ilegal ou abusivo praticado por autoridade pública ou por agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Este é o mandado de segurança, previsto no artigo 5º da Constituição e regulamentado pela Lei 12.016 de 2009. O mandado de segurança é considerado um remédio constitucional subsidiário. Isso quer dizer que, com exceção da liberdade de locomoção, protegida pelo habeas corpus, e do direito de acesso a informações personalíssimas, garantido pelo habeas data, é o mandado de segurança que devemos recorrer para dar efetividade a todos os outros direitos consagrados na Constituição Federal. A Constituição Federal de 1988 deu ao mandado de segurança o status de cláusula pétrea, ou seja, não pode ser alterado por meio de emenda constitucional. Mas, para ser impetrado, é necessário que haja lesão ou ameaça efetiva a direito líquido e certo. Um exemplo mais comumente conhecido é do concurso público, né? Um candidato aprovado regularmente foi preterido por outro candidato que não está na frente dele, né? Então ele está em quinto, chamaram o sexto, o sétimo colocado. Então é evidente o direito líquido e certo dele ser chamado primeiro. Então, mediante esse ato, ele aciona a justiça com o mandado de segurança, como impetrante, face à autoridade, né, coautora, impetrada, para que a justiça determine que seja seguida a ordem estabelecida na lista de aprovação do concurso público. O mandado de segurança pode ser impetrado por pessoa física, jurídica, ente despersonalizado. Há também o mandado de segurança coletivo. Nesse caso, pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional, organização sindical, entidade de classe ou associação,
que seja legalmente constituída e esteja em funcionamento há pelo menos 1 ano, desde que em defesa dos interesses de seus membros ou associados. E atenção, é preciso ficar atento também ao prazo para impetrar mandado de segurança. 120 dias. Já houve, inclusive, uma discussão constitucional se isso era ou não, violaria ou não o direito de acesso ao mandado de segurança. E o Supremo declarou que esse prazo de 120 dias ele é um prazo constitucional. 120 dias por quê? Exatamente pelos diferenciais do mandado de segurança. Então, o prazo é bem menor mesmo, mas não quer dizer que eu, em caso de perder esse prazo, eu não tenho direito à tutela jurisdicional. Abre mão do mandado de segurança pelo decurso, né, dos 120 dias e nada impede que essa pessoa possa levar ao Poder Judiciário a mesma situação jurídica por meio de uma ação comum. Essa edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma ótima noite para você. Até amanhã.